Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Estamos iniciando mais uma live do grupo Orquidiomania. Estamos aqui na página do Facebook. Vamos aguardar as pessoas encontrarem a gente. Sejam todos bem-vindos. Amor, compartilha lá no grupo para mim, por favor. Já temos algumas pessoas visualizando. Sejam todos bem-vindos. Pessoal, eu hoje vou falar um pouquinho sobre cultivo de Phalaenopsis no cultivo caseiro, tá? Eu sei que é uma planta bastante cultivada, a gente encontra elas em muitos lugares, a gente ganha de presente, é uma planta muito bonita, de fácil cultivo e muitas vezes a gente, por pequenos detalhes, acaba perdendo a nossa planta, tá? Então, vamos lá, eu acho que é um tema bastante interessante e eu vou falar um pouquinho para vocês. Vou pegar algumas plantas, eu deixei uma ali que eu vou buscar agora para mim começar a conversar com vocês. Só um minutinho. Bom, como eu estou falando de Phalaenopsis, então vamos mostrar o que é uma Phalaenopsis, né? A Phalaenopsis é uma planta bem bacana, muito interessante, de flores, lembrando borboletas, tá? Tá lá, hastes longas, muitas flores. Ela é uma planta que nasce dessa forma. Os especialistas dizem que ela é uma monopodial, significa que tem apenas uma linha de crescimento, todas as plantas, as folhas vão nascendo aqui no mesmo ponto, certo? A gente normalmente ganha ou compra dessa forma, em vasos plásticos. O substrato pode ser esfagno ou algum outro tipo de substrato, tá? Uma planta bacana, normalmente a gente compra elas quando estão floridas, leva para casa, certo? E aí começam as nossas dificuldades, tá? Então hoje eu vou falar um pouquinho do que seria o ideal para a gente cultivar elas. Bom, primeira coisa, a gente recebe ela plantada no vaso, tá? Na natureza, essa planta, ela nasce assim, tá? Nasce no galho da árvore, fica de lado e as hastes nascem para baixo, tá? Levemente para frente e cai um pouquinho, ok? Então, qual é a grande dificuldade? A grande dificuldade que nós temos na nossa casa é deixar para água ou umidade nessa região da planta, tá? Então, se você molhar essa planta abundantemente e deixar a água aqui, você vai começar a ter problemas, tá? Então, primeiro detalhe, é uma planta que você deve molhar somente quando ela estiver completamente seca. O vaso transparente é uma dica bem bacana para o cultivo. Eu vou trazer pertinho para vocês. Vocês estão vendo? Raízes. Essas raízes verdes estão indicando para a gente que ela está muito bem hidratada, ok? A gente só vai secar, só vai molhar essa planta quando ela estiver completamente seca. Eu tenho que aguardar que esse substrato que está aqui, que essas raízes que estão aqui no vaso estejam secas para mim molhar novamente. Uma dica, não é somente essas raízes que aparecem, mas é todo o conjunto de raízes, aquelas que estão no meio do substrato também. Então, uma maneira que a gente sempre fala para verificar é colocar o dedo e sentir umidade. Sentir umidade, mesmo que seja um pouquinho, ainda não é a hora de molhar, tá? Quando estiver completamente seca, é hora de molhar. Essa é a primeira dica, certo? Não molhar as folhas, molhar somente a parte de raízes da planta. Se você conseguir molhar essa planta somente as raízes, você vai evitar a água aqui e você vai evitar o aparecimento de fungos. Você vai impedir que apareçam doenças nas suas plantas, ok? Então, primeira dica, como regar, tá? Se você, quando terminar a florada, resolver plantá-la, o ideal é que você plante ela um pouquinho caída. Vamos mostrar aqui? Ó, aqui eu tenho alguns exemplos. Vou trazer aqui pertinho
Vocês estão vendo como as plantas... Vou mostrar essa aqui, ó. Tá vendo aqui em casa, ó? A planta, ela está completamente caída. Aqui tá a haste floral dela, ó. Olha lá. Sai da planta. Tá lá. Ela tá caída, então? O que acontece? Ela estando nessa posição, eu posso jogar água abundante, que não vai parar água aqui, ó. Tá? Não vai parar água aqui. Então essa é uma dica bem bacana. Bom, então primeira dica, água. Segunda dica para essa planta, luminosidade. Essa planta não gosta de luminosidade. Vou mostrar para vocês o que acontece quando elas pegam luminosidade. Vamos lá, vou levar vocês ao vivo e a cores para vocês entenderem. Tá aqui. Então, olha lá, pessoal, estou mostrando aqui meu coqueirinho, tá? Esse coqueirinho, eu cultivo algumas orquídeas, tá? Vamos lá, vamos ver. Vocês estão vendo aqui? Essa orquídea é uma Phalaenopsis, que eu coloquei aqui. Ela está na parte mais superior. O que aconteceu? Agora no inverno, posição do sol mudou, pegou luminosidade adicional, pegou frio do nosso inverno, olha as folhas. Olha aí a tristeza, tá? Então, a dica para vocês que eu dou com relação à luminosidade da planta, tá aqui, ó. Essas nossas aqui, ó, vocês estão vendo esse quadro? Eu cultivo na sombra da minha varanda. Por elas estarem na sombra, eu não tenho muita luminosidade. Ela está na sombra, virada para o lado, que eu não tenho a incidência do sol. Então, nenhuma época do ano eu pego sol nessas plantas. Então, eu consigo que elas estejam sadias com relação à luminosidade. Controlando a rega, eu vou ter as plantas sempre bonitas, ok? Então, primeira dica, umidade. Segunda dica, luminosidade. Ela é uma planta que gosta de luz bem filtrada e de uma claridade, vamos falar aí, de 80% de sombreamento para mais, tá? Então, 20% de luminosidade, 40% de luminosidade, dependendo da região, da época, sim. Aqui em Maringá não vai. Se você botar num sombrio de 60%, acabou a tua planta, tá? Se você de repente está na sua casa, ela pega só o sol da manhã, você trabalhar com 60%, ainda vai. Mas agora, se tiver incidência o dia todo, numa malha 60%, a tua planta não vai sobreviver. Nem 80% ela aguenta com sol o dia todo na malha filtrada. Só para vocês terem ideia. Então, ela precisa de local sombreado. Ok? Então, dica. Então, vamos manter ela com boa umidade, porém nunca excesso. Vamos manter ela num ambiente mais escuro. Ok? Claridade, porém bem sombreado. Matou? Matou. Terceira dica, adubação. Essa é uma planta, pessoal, olha, folhas vigorosas, folhas, certo? Carnudas, elas gostam de adubação, elas necessitam de adubação. Olha o tamanho da haste, olha a quantidade de flores que elas emitem. Olha aqui, ó, olha aqui em casa, pessoal. Essa planta, tá? É cultivo caseiro, não é cultivo especializado, é adubação do dia a dia. Não tem aquele cuidado do orquidário que controla rigorosamente a umidade, rigorosamente a luminosidade, rigorosamente a adubação. Então, você consegue ter uma planta sadia na sua casa com cultivo caseiro, tá? Então, controlando isso. Terceira dica, muito importante, tá? Esta planta, tá? Durante o inverno, ela não gosta de receber vento frio. Ela gosta da temperatura baixa? Gosta, ela gosta sim. Ela resiste à temperatura? Sim, mas ela não resiste a ventos frios. Ela sente muito, essas folhas dela queimam, pintam, mancham,
e aí começa a entrar fungo. Então, essa planta, para você ter ideia, ela tá comigo já tem um tempinho. Tava dentro de casa, não pegou frio, não pegou vento, tá perfeita. As minhas plantas daqui de fora, que ficaram lá no meu coqueiro, tá? Olha lá, o coqueirinho tá lá, ó. Aquele coqueirinho lá que eu acabei de mostrar para vocês. Aquele coqueiro aqui na minha casa pega vento, tá? Ele tá numa posição que o vento passa e bate nele. E eu não tenho como mudar ele, eu não tenho outro local para pôr. Então o que que aconteceu? As plantas pintaram, mancharam, sentiram o vento. Deixa eu só dar um oi, Tá. eles estão preocupados. Ah, o pessoal, ó, tem uma visita aqui, ó. Juju, Gente, eu tô bem. É só uma dor de cabeça, uma cabecinha dorzinha doendo. no estômago e o ciático que saiu do lugar. É. Tô bem, amanhã a Regi faz live, tá? Com vocês. E eu faço live também, prometo. Estão perguntando pra você falar o nome dos adubos, Ah, sim. tá? Pra você falar da Ok. adubação e falar o nome dos adubos. Ok. Vou voltar pro sofá, vou deitar um pouquinho. Beijo. Bom, pessoal, então depois eu comento sobre a adubação, tá? Então, o que a gente tava falando? O vento frio, para todas as orquídeas, elas normalmente não gostam, tá? Então, vocês vão notar, quem tem orquídea em casa, esse inverno nosso, foi um inverno, para as orquídeas ele foi um pouquinho diferente. Ele teve um pouco mais de umidade, ele teve vento frio, ele teve dias que variaram muito. Estava quente, no outro dia muito frio. Essa variação as orquídeas sentem muito, tá? Então, para quem cultiva lá do lado de fora e não tem como protegê-las, percebeu que pintou folha, saiu pintinha preta, manchou, algumas pegaram fungo. Então, nós tivemos algumas dificuldades, todos os cultivadores de orquídeas tiveram, tá? Por quê? Porque o inverno rigoroso, elas sentem, elas são umas plantas que gostam mais da temperatura mais aquecida do que do frio, principalmente do vento, tá? Bom, então falamos as 3 dicas, tá? Então, a quarta dica. A quarta dica é o cuidado com a adubação, tá? Por que que eu falo que a adubação é importante para essa planta? Porque essa planta é uma planta que tem crescimento vigoroso, folhas bem vigorosas, hastes florais intensas e muitas flores. Para ela ter toda essa estrutura e ela resistir, produzir essa quantidade de flores, ela gasta muita energia. Muita energia. Essa é uma planta que foi desenvolvida, porque essas plantas que a gente compra, ela é resultado de cruzamento de várias espécies, tá? Então, o produtor dessa planta, ele procura o quê? A planta que produz mais haste, com maior potencial de flores. Consequentemente, ela gasta muita energia. Não adianta você comprar uma planta dessa, cheia de flor, colocar lá em casa e esperar que ela vai produzir uma haste longa e cheia de flores sem fornecer um bom adubo. Esquece, impossível. Ela necessita de uma boa adubação, tá? Então, nós do Orquidário Orquidiomania recomendamos que você faça uma boa adubação para essas plantas, tá? Então, normalmente a gente utiliza um esquema de adubação que é o seguinte: nós gostamos de adubação orgânica, tá? E inorgânica. Por quê? Só inorgânica você acaba forçando muito a sua planta. Só orgânica você não tem uma adubação. Pessoal, eu tenho um mosquitinho querendo me morder, tá? Vocês perdoam, mas eu vou estar tentando pegar ele qualquer hora aí. Então, essa adubação, quando você faz as duas, você consegue fazer uma adubação mais controlada e mais eficiente. Então, o que a gente pede? Nós utilizamos aqui em casa e no nosso orquidário um adubo chamado Fertiriza. É um adubo orgânico. Todas as pessoas que utilizam esse adubo, elas veem a diferença nas suas plantas. O resultado é fantástico. Emissão de raízes, tá? Emissão de novas, no caso dessa planta, novas folhas e emissão de flores na época da floração, tá? Então, se você fizer um esquema de adubação, quando chegar a época da floração, você vai ver o resultado, tá? Você vai ver que vão vir mais hastes, pode ir uma, duas, tá? Para as plantas vão vir mais e muito mais flores na mesma haste, ok?
Aí nós pedimos para que você complemente essa adubação com Osmocote, tá? Nós vendemos no nossa página virtual um bom Osmocote, tá? O Osmocote nosso é um Osmocote importado. Ele vai fazendo uma liberação lenta de nutrientes e micronutrientes, complementando a adubação. E você também pode utilizar os adubos inorgânicos, em sais, que aí é aquele salzinho que você dilui em água e você passa a cada 15 dias nas plantas. Aí você pode usar o manutenção, o floração e o fortalecimento. Por que a gente fala de usar os 3 adubos? Porque cada um tem uma dosagem melhor em um macronutriente. Então você vai intercalando a cada 15 dias, você vai trocando essa adubação e obviamente você vai fornecendo uma gama variada de nutrientes para as suas plantas, tá? Essa variação, a planta vai absorver mais aquilo que ela precisa. Então, por isso que a gente pede para você variar, ok? Então, se você fizer uma boa adubação com as plantas, você vai ter um ótimo resultado, tá? Se você optar por fazer uma adubação mais simples, opte por fazer um orgânico e um Osmocote. Já é o suficiente. Agora, se você quer mais um controlinho, se você quer fornecer um adicional para suas plantas, faça as 2 adubações, ok? Bom, pessoal, o que nós podemos também notar nas plantas? Eu vou colocar ela ali, eu vou pegar uma outra planta para vocês verem. Só um minuto. Eu vejo muita gente com dificuldade com essa planta. Eu vou deixar essa aqui de lado, depois a gente, de repente, pega ela. Pera aí, deixa eu... Só um minutinho, vocês me perdoem. Ó. Phalaenopsis. O que aconteceu com essa Phalaenopsis? Essa Phalaenopsis, ela morreu. Vocês estão vendo aqui, ó? Morreu. Só sobraram as raízes. Só sobrou a raiz, você fala, ah, morreu, vou jogar fora. Inclusive, só para vocês terem ideia, essa planta tem um gancho em cima e um gancho embaixo. Eu nem sei qual é o lado certo. O que aconteceu? Nasceu, tá lá, ó, nasceu um brotinho novo. A planta morreu, tá aqui, ó. A planta tava aqui, ó, as raízes saem dela. Morreu, nasceu o brotinho do lado. Certo? Já esse brotinho vai soltar novas raízes e nós vamos ter uma nova orquídea, tá? Então, muitas vezes, se você cuidar bem das suas raízes, mesmo que a sua planta pegue uma doença, um fungo, e você perca a planta, você ainda vai ter a planta preservada, tá? Então, é uma dica bacana. O cultivo das raízes, o cuidado das raízes, que muitas vezes a gente esquece. A gente acaba olhando a planta só do vaso para cima, esquece que lá embaixo estão as raízes e que as raízes das orquídeas, elas são sensíveis ao excesso de umidade. Por quê? Porque elas são raízes aéreas. Na natureza, todas as raízes das plantas nascem agarradas nos troncos e nos galhos das árvores. E, consequentemente, elas secam rapidamente, bate água e seca rapidamente. E a gente tem que lembrar que na natureza não chove todo dia, certo? Tem período de chuva. Então a chuva bate, escorre, tá? Não passa muito tempo, não passa um mês inteiro chovendo. Pode passar úmido, mas não muito tempo úmido. Então as plantas já estão habituadas a isso, a ter um período mais úmido, ok? Porém com as raízes aéreas, e um período bem mais seco. Nesse período mais seco, ela está especializada em retirar a umidade do ambiente para que ela se mantenha viva. Essa é a grande característica da orquídea. Ela é especialista em retirar a umidade do ar, tá? E levar para dentro da planta. Então, quando a gente põe muita água, ela sente. Aí ela fica perdida, ela fala, meu Deus, é muita água. Eu sou especialista em pouca água, em umidade que vem, eu seguro e vou usando. Aí vem de novo, eu seguro a umidade, aí fica úmido, úmido, úmido. A gente fica preocupadinho com a planta, vai lá, põe aguinha, não quero que ela morra, põe água, põe água.
Quando a gente vê, a gente matou ela afogada. Ok? Bom, então, qual é a nossa recomendação? Cuidando desses detalhes, certo? Você vai ter uma facilidade com essa planta. Ela é uma planta fácil de cultivar. Eu vou mostrar algumas para vocês, tá? Eu vou tentar mostrar aqui, ó. Então aqui, vamos ver, ó. Eu tenho muita Phalaenopsis aqui, ó, só para vocês terem ideia, ó. Então, ó, haste floral. Eu só vou mostrar para vocês, ó, lá em cima. Haste floral, ó. Haste floral, a planta tá ali. Pessoal, desculpa eu ficar meio perdido, mas ó, haste floral. Pessoal, ó, aqui embaixo, cadê minha mão? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ó, duas hastes florais, a planta tá aqui. Ó lá embaixo, tá vendo? Cadê? Olha lá. Pera aí, pessoal, deixa eu virar a câmera. Espera um minuto, acho que é mais fácil assim. Virei a câmera. A gente não usa a cabeça, sofre, né? Então vamos lá, vamos tirar daqui. Só um minutinho. Aí, vamos lá. Aí, pessoal, lá, ó. Olha a planta, bonita, verdinha, bem cuidada, haste floral. Ok? Ó, planta, essa não veio haste floral. Olha lá, ó. Planta, haste floral. Lá em cima, a planta, haste floral. Vamos ver mais aqui. Ó aqui, planta, haste floral. Pessoal, essas plantas estão com a gente já, ó. Haste floral, tá lá. Vamos ver. Aqui, olha lá, haste floral, certo? Vamos ver se nós temos mais, ó. Essas são algumas espécies. Haste floral vindo. Vamos ver. Eu tinha visto mais aqui, ó. Olha lá, pessoal, ó. Plantinha lá. Tá aqui haste floral. Então, vocês notem aqui. Plantinha aqui. Haste floral. Então, vocês vejam, ó, aqui embaixo, planta, haste floral, ó, tá vendo, ó, uma planta sofrida, cortou, perdeu, lá vem folha bonita, aqui, ó, plantinha, tá aqui haste floral. Então, vamos voltar aqui, vocês vejam que esse é um cultivo caseiro, tá? Isso não é cultivo de estufa, não é aquele cultivo controlado, onde você tem toda uma estrutura montada, tá? Toda aquela estrutura montada para você ter um ambiente controlado para suas plantas, tá? Então, é aquilo que eu me propus a mostrar para vocês hoje. Um cultivo que você possa fazer em sua casa. Aqui, ó, o pessoal, né, comentando a respeito de que eu tenho em casa que está morrendo. Então, pessoal, se você tem Phalaenopsis na sua casa porque está morrendo, então vamos dizer assim, ó, 90% da possibilidade dela estar morrendo. Primeira causa, excesso de umidade. É 90%. Se ela está morrendo, pode ter certeza que ela está sem raiz, então está com muita umidade, ou já morreu a raiz ou vai morrer. Então, primeira causa, excesso de umidade. Essa é fatal. Segunda causa, tá? Fungo e doença por excesso de umidade. Vocês estão vendo? Então, vem a umidade, mata a raiz, a planta fica fraca, vem a doença, a planta sofre e morre. Então, praticamente, se você cuidar da umidade, a sua planta, a possibilidade aumenta muitas vezes. Então, ok? Se você resolver o problema da umidade, você vai ter algumas outras dificuldades. Qual é essa? Excesso de luminosidade. Também faz mal. Também morre por excesso de luminosidade. Então, mas só que é menos, tá? Então, a causa do problema maior é
umidade. A segunda, luminosidade. A terceira causa, que às vezes a gente não percebe, é muito vento, tá? Se você põe uma planta no vento, que venta muito, às vezes a umidade está boa, às vezes a luminosidade está boa, mas o vento, o que vai acontecer? Vai secar muito a planta e ela vai morrer por excesso de vento. Minha gente, tirando isso, aí vem o restinho lá, 1%. 1%. Aí, errei no adubo, pus um adubo muito forte, uma doença diferente. Muito difícil, muito difícil, muito difícil mesmo, tá? Então, se você cuidar disso, dessas dicas que eu dei para vocês, eu diria para vocês o seguinte: é muito fácil cultivar essas plantas, é muito fácil, tá? E aí a dica minha é assim: se você está perdendo as suas plantas, a minha dica é tenta colocar a próxima que você comprar num local diferente, tá? Olha lá, fala, puta, aqui é a minha casa, as minhas morreram aqui. Então, ou você regou muito, ou o local que ela estava era muito escuro, ou muito claro. Então você olha, pô, aqui é muito escuro, põe no lugar mais claro. Não, aqui é muito claro, põe no lugar um pouco mais escuro, tá? E você também tem que ver e entender como funciona a tua planta durante todo o ano. Por quê? Porque o sol nosso se movimenta. Então, muitas vezes a gente tem uma boa condição durante o verão e muito ruim no inverno. Ou o contrário, muito boa no inverno e muito ruim no verão. Então, você tem que aprender. A Ju sempre fala, vai lá onde estão as suas plantas e fique um período maior do dia, ou vá várias vezes durante o dia para entender como é que é a temperatura, como é que é o sol, como é que é o vento, como é que é aquele local. É um local agradável? Se for um local agradável para a gente, também é agradável para a planta. Só que a gente tem algumas características, a gente usa roupa, então a gente não sente tanto vento, a gente não sente nem tanto frio e nem tanto calor. Por quê? Porque a gente está protegido. Agora a planta não está, tá? Então, algumas dicas que eu sempre dou assim, para você saber se aquele ambiente é legal, lembra de um varal de roupa. Se naquele ambiente que você cultiva a planta, as roupas demoram muito para secar, significa que é um local muito úmido. Ok? Então tua planta vai demorar bastante tempo para secar também. Se aquele local seca muito rápido a roupa, é um local muito seco. E a tua planta também vai secar mais rápido. Então, ali tem que ser o meio termo. Por isso que a gente usa vaso, substrato, para tentar compensar isso. Se é muito seco, eu uso um substrato que retém um pouco mais de água. Se é muito úmido, eu uso um substrato que drena mais rápido. Por isso que a gente tem substrato pequeno, retém mais água. Substrato grande, seca mais rápido. Esfagno retém muita água, dura pouco, não pode ficar velho, mas retém mais água. Então você vai escolhendo, você vai aprendendo qual substrato dura mais. Quando você comprar a planta também, veja, essa veio no esfagno, não me dei bem com ela. Essa veio casca de pinos e carvão, opa, se deu melhor. Troca o substrato por esse. Normalmente, o substrato de esfagno é um substrato mais difícil para os iniciantes, tá? Eu tenho em casa um monte desse jeito, não tem dificuldade, mas eu sei que quando chega o inverno, a água fica ali e não evapora, tá? E quando chega o verão, se o substrato de esfagno for muito velho, ele não segura a água passa por fora e não retém nada de umidade. Você acha que molhou, não ficou nada de água. Então, você tem que aprender isso, esses detalhinhos, você não pode esquecer, ok? Pessoal, eu acho que a gente já conversou bastante. Vamos ver, eu vou ver se eu acho alguma pergunta interessante para a gente conversar. Aqui uma pessoa dizendo que usou Fertiliza, colocou há poucos dias e já viu o efeito do adubo funcionando. O nosso adubo, para quem não conhece, ele é um adubo vivo.
Ou seja, ele tem micro-organismos nele. Todos esses micro-organismos, eles reagem em benefício à planta. Tá? Então eles vão reagir com o nosso adubo, eles vão digerir o adubo e vão fornecer um nutriente, disponibilizar um nutriente para a planta. Tá? Então é bem bacana, funciona bem legal, todo mundo que usa gosta. Por quê? Porque você vê resultado. Tá? Eu sempre comento assim, eu cultivo planta há muito tempo, há muitos anos eu tenho planta e eu sempre usei adubo e nem sempre a gente consegue avaliar se aquele adubo fez bem ou não fez para a nossa planta. No caso do Fertiriza, quando você usa, você vai notar que a sua planta vai reagir àquele adubo. Tá? Inclusive eu falo, você quer saber se ele funciona ou não? Quando você comprar, não use todo o adubo. Escolha uma planta. Pegue lá 2, 3 plantas suas, escolha e coloque em algumas, para você ver a diferença. Naquelas que você colocou, você vai notar que deu diferença. Tá? E aí você vai fazer um comparativo. Funcionou ou não funcionou? Tá? Então, eu tenho certeza, eu uso, eu recomendo, eu vendo e eu vejo as pessoas darem o depoimento do que acontece na casa dela. Funciona, tá? Realmente funciona, é bem bacana. É uma experiência muito interessante utilizar o adubo Fertiriza, tá? Pessoal, moro em Brasília. A Cleusa mora em Brasília, plantou as orquídeas no tronco. Bom, pode ser tronco ecológico e pode ser tronco de madeira. O tronco ecológico, que é um vasinho de barro, que fica água dentro, ele fornece uma umidade constante para as plantas. Para Brasília é excelente, porque você vai ter o auxílio da água disponibilizada para a sua planta. Se você utilizou o tronco de madeira, uma tabuinha, você tem que cuidar com a umidade. Por quê? Porque Brasília é um local seco. E aí você tem que fazer regas mais constantes. Tá certo? Os dois dão certo, vai depender de quem cultiva, de como rega e não deixar faltar água para a planta, ok? Mas os dois funcionam. Vamos ver, o pessoal dizendo que está ansioso pelos resultados. Você vai ver o resultado, depois você vai compartilhar com a gente. Eu não entendi a pergunta, mas falando sobre rega, o que eu digo é assim, secou, pode molhar de novo. Tá? Então, se você mora, vamos por exemplo, Brasília, a gente vê na TV que tem dia que em Brasília a umidade relativa do ar está abaixo de 30%. Então é muito seco. Nesse dia que a umidade está muito baixa, se você não fornecer umidade para sua planta, se você não tiver outras plantas, se aquele ambiente na sua casa for seco, a sua planta vai sentir muito essa umidade. Então, qual é a dica que a gente dá? Se a gente mora numa cidade como Brasília, que é seco, a gente não tem uma piscina em casa, a gente não tem outros vasos com planta, que tem terra, que retém umidade, e ainda a gente tem um ventinho que passa, as nossas plantas vão ter muita dificuldade para ir nesse ambiente. Então, a dica é você colocar outros vasos que tenham terra, que você possa jogar água todo dia ali, você molha suas plantas, você perceba se está seco demais, coloca um esfagnozinho junto nas que estão no tronco, tá? Então você auxilie, use um substrato que retém um pouco mais de umidade, porque aí você consegue melhorar o ambiente, aquele microambiente onde a planta está, tá? A dica para quem mora em local muito seco é cultivar em vaso de plástico, porque retém mais umidade, e um substrato que retém um pouco mais de umidade, você consegue melhorar isso. A Daniela Franco perguntando se as espécies de FAO são as mesmas das híbridas. Ó, na verdade assim, as híbridas, a pessoa cruzou o quê? Ele cruzou uma planta muito resistente, muito vigorosa, com plantas que tinham flores bonitas. Vai cruzando para ter uma planta vigorosa, que tem haste forte e com muitas flores. Normalmente as plantas espécies, vou pegar uma que eu mostrei para você,
nós temos plantas espécies que são pequenas. Nota, ó, a haste floral está abrindo flor. Tá? Então elas são diferentes porque elas são mais delicadas, elas são um pouco mais frágeis, as flores são diferentes, tá? E o cruzamento dessas plantas que resultam as híbridas. As espécies normalmente, tá, são mais sensíveis do que as híbridas. Eu vou usar uma linguagem para vocês entenderem. Todo mundo conhece cachorro vira-lata. E todo mundo conhece cachorro de raça. E nós gostamos dos bichinhos, certo? Só que assim, o cachorro vira-lata é difícil de ficar doente. Ele come qualquer coisa, ele não precisa de muitos cuidados. Você leva no pet shop de vez em quando para dar um banhinho, para dar uma cortadinha nas cores, na pelagem e tal. É mais fácil cuidar de um vira-lata do que cuidar de um cachorro de raça. O cachorro de raça, você cuida dele direitinho, leva no veterinário toda semana, penteia o cabelo, corta, tosa e ele fica doente mais fácil. Por quê? Porque a raça mais pura, ele é mais sensível do que o vira-lata. É a mesma coisa das plantas, tá? Só que qual a vantagem? As orquídeas híbridas, o pessoal junta as características das plantas benéficas. Então nós temos plantas de flores grandes, nós temos plantas com hastes longas, com muitas flores, tá? A espécie já são plantas que dão menos flores, dão hastes menores, são plantas mais sensíveis. Tem um pouquinho mais de cuidado com a espécie do que com a híbrida, tá? Com certeza, ela é uma planta que precisa de um cuidado mais detalhado, tá? A pessoa está dizendo que ela colocou as espécies junto com as plantas normais. Se forem phalaenopsis, perfeito. Elas precisam do mesmo cuidado, tá? Lógico que é aquilo que eu falei. Se você molhar muito as plantas, a que primeiro vai sentir é a espécie. Se tiver muita luz, a primeira que vai sentir é a espécie. Vocês entenderam a diferença? Ela é mais sensível. Ela é mais pura. Então, a característica dela é mais definida. Ela vem de tal região, de tal altitude, de tal temperatura, de tal clima. Quando você traz para casa, ela perde essa referência. Então, ela é mais sensível. As híbridas, ela é cruzamento. Então ela tem plantas variadas, então ela tem resistência maior. Ela pega as boas características de várias plantas, então ela se adapta melhor a ambientes diferentes, tá? Essa que é a grande diferença. Vamos ver. O pessoal dizendo que comprou em maio e até hoje está com flores. Minha gente, essas plantas, ela tem essa característica que é muito bacana. Eu já tive em casa planta que durou mais de 6 meses com flor, na minha casa, tá? Aqui, normalmente, essa planta mesmo amarela aqui, ó, eu acho que ela já está florida há quase 3 meses. Não tenho certeza absoluta, mas eu lembro dela já tem uns 90 dias. Então, ela é uma planta que dá muita flor e que é muito durável. Eu tenho relato de gente que falou que teve flor que durou 9 meses, tá? Relatos. Então, eu tenho certeza, o que eu posso garantir para vocês é acima de 60 dias com muita facilidade, tá? 60 dias, mole. Daí para 3 meses, 4 meses, 6 meses, também elas chegam. Funciona bem bacana, você cultivar direitinho. E o segredo é o seguinte: se você não molhar muito, ela dura mais. Se você molhar muito, cai a folha mais rápido. Por isso que eu falei, o segredo dessa planta é umidade, tá? Vamos ver aqui. O pessoal dizendo que a planta apodreceu. É umidade, tá? Pessoal, essa planta
Você sabe aquilo? Você vai no médico perguntar a doença, você pode responder antes, é água demais, tá? Qual é o problema? Água, tá? Aí, ó, gente dizendo que teve resultado com o Fertiliza bem rápido, 13 dias. Eu também tenho, nessas plantas aqui, nas Phalaenopsis, que o adubo é assim, ele funciona diferente em cada planta. Onde ele funciona mais rápido é na Phalaenopsis. Onde nós temos resultados fantásticos é na Phalaenopsis. Vai muito bem nas Cattleyas? Vai. Vai bem nas Vanda? Vai. Vai bem nas outras plantas? Vai. Mas na FAL é espetacular, tá? Vamos ver. Aqui, ó, Bianca dizendo que ela testou nas Vandas, colocou esfagno e colocou Fertiliza. Onde ela colocou, tá saindo raiz. E, gente, é muito bacana, tá? Pode ficar tranquilo que dá certo. A Marta dizendo que na sala dela tá com 81% de umidade. Oh, que maravilha! Perfeito. Só que assim, ó, pessoal, a gente tem que lembrar o seguinte, 81% de umidade é uma umidade alta, certo? A planta vai precisar de rega? Sim, vai precisar de água também. Não é só umidade, ela vai precisar de regas. E essa rega, por estar com 81%, ela vai ter uma durabilidade maior, tá? Então, a regra vale para qualquer umidade. Secou? Molha de novo. Não secou? Não põe água, tá? Olha lá, tem gente dizendo que tá com 92% de umidade. Mais um pouquinho já começa a chover. Olha lá, em compensação tem gente que a umidade relativa do ar está 19%. Pessoal, 19% é muito baixa. A planta realmente sente. Olha lá, Goiás, 20%. Pessoal, é muito seco. Se você não tiver, vou pegar o vasinho lá. Pessoal, ó, por que eu peguei o vaso? Porque aqui a gente tem que lembrar o seguinte, o ar está a 90%, mas o meu vaso está úmido, está 100%. Aqui está molhado. O microclima dessa planta está semelhante ao que ele tem na floresta, umidade. Tá? Então, dá para cultivar planta onde a umidade relativa do ar é baixa? Dá. Eu diria para vocês que é mais fácil cultivar onde a umidade é baixa do que onde a umidade é alta. Sabia? Por quê? Porque onde a umidade é baixa, está sempre baixa, eu coloco a água, eu sei que ela vai secar rápido, eu coloco de novo. Eu coloco água, ela seca rápido, eu coloco de novo. Onde a umidade é alta, eu coloco água, ela não seca. E aí, se eu colocar muita água, eu mato a minha planta. Então, às vezes a gente fala, ai, que dificuldade, eu não tenho umidade relativa do ar aqui. É um benefício, tá? Normalmente, tá? Os cultivadores profissionais preferem onde é mais seco. É mais fácil cultivar. Tem menos doença, tem menos cochonilha, tem menos, né, doenças onde é seco. Então é mais fácil cultivar, o ambiente é mais controlado. Vocês vejam no Brasil que os grandes produtores de frutas estão em regiões secas, com alta intensidade solar. Lá as plantas vão muito bem, produzem muitos frutos. As orquídeas é a mesma coisa, tá? Lógico que você, tendo alta incidência de luminosidade, você consegue controlar. Você põe uma área de sombreamento e você tem quanto sol você quer. Então é melhor você ter baixa umidade relativa do ar e alta luminosidade, porque aí você consegue controlar. O contrário não. Se eu tenho um ambiente sempre úmido e com baixa incidência solar, eu não consigo aumentar. Eu tenho que colocar lâmpada para aumentar a intensidade e eu teria que colocar alguma coisa para secar o ar, para baixar a umidade, para mim não ter tanta doença. Vocês viram que interessante? Já volto. Então, eu ouço às vezes as pessoas falarem assim, onde eu moro é muito seco, será que cultivo? Dá certo? Dá certo, só que você tem que ter esse macete, você vai pôr no vaso plástico,
você vai pôr um substrato que retém mais água, você vai cultivar ela de uma maneira que você melhore o ambiente, ok? É mais difícil cultivar onde tem mais umidade, tá? Dá certo nos dois? Dá. Os cuidados são diferentes. Quem mora em umidade muito alta está sempre preocupado em um fungozinho, uma cochonilha, tá mais atento, tá? Onde é mais seco, você está preocupado com o quê? Com a falta da água. Muda a preocupação. Olha lá, o pessoal dizendo que só tem vira-lata. Olha lá, a Bianca dizendo, né? Vira-lata só morre na velhice. É verdade, o vira-lata tem uma resistência diferente em relação aos cachorros de raça, tá? E as orquídeas, as híbridas, elas, desculpa falar, né? São os vira-latas? Não necessariamente, mas elas são muito mais resistentes do que as espécies. Eu digo assim, a gente pode ter os dois, né? Porque, olha, uma híbrida, uma catleia híbrida chega a dar flor desse tamanho, imensa, muito grande, maior que a palma da minha mão. Minha mão tem 22 centímetros, tem flor que fica maior que a minha mão. Então, você pode ter as duas coisas. Ah, eu gosto de espécie, legal, cultiva espécie, tá? Ah, mas eu tenho os dois. Tem gente que é apaixonada só por espécie. Tem gente que ama as flores grandes, os híbridos. Eu gosto dos dois, tá? Tem coisa que eu tenho espécie, tem coisa que eu tenho híbrido, tá? As duas são fantásticas. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Ah, eu não comentei sobre cortar ou não cortar as hastes. Tem duas vertentes. Tem gente que não corta e tem gente que corta, tá? Eu já fiz as duas experiências, não cortar e cortar. Eu, pessoalmente, prefiro cortar. Por quê? Quando você corta a haste, você avisa para a planta, você libera a planta de guardar energia para a floração. Enquanto eu tenho haste floral, a planta dirige energia para flores, para as hastes florais, tá? Ela só para de guardar energia para as flores a hora que ela não tem mais haste. Aí liberou a haste, ela volta a emitir raízes e folhas. Então, a gente diz assim, é um descanso, a planta descansa, tá? Por quê? Vocês imaginam o seguinte, a haste significa flor, a flor significa semente, a semente significa reprodução, reprodução significa preservação da espécie, tá? Então, toda a dedicação da planta é para haste, flor e fruto lá e semente. Quando eu corto, ela volta a ter crescimento vegetativo. E a experiência me mostra que na haste antiga, nascem hastes menores com flores menores e mais fracas. Tá? Não nasce... Porque dá a impressão seguinte, ela vai gastar menos energia se eu não cortar a haste. É o contrário, ela gasta mais energia para manter a haste do que para emitir uma nova haste com novas flores. Vocês imaginam isso? Testa em casa que você vai ver, tá? Então, minha recomendação, deu flor, a flor tá feinha, querendo morrer, corta a haste. Outra dica, sua planta está triste, querendo murchar, feinha, tá com as flores bonitas, corte a haste. Ah, mas as flores ainda estão bonitas, a planta tá feinha, mas a flor tá bonita. Corta a haste, põe dentro de um vasinho com água. A flor vai ficar bonita por um bom tempo ainda e a planta vai voltar a buscar novas energias. Então, é um benefício para a planta o corte das hastes. Grave isso aí. Um detalhinho. Tem algumas espécies de Phalaenopsis que não é para cortar a haste. Um exemplo é a ludmaniana. Não se corta a haste de Phal ludmaniana. Ok? Então, eu estou falando das híbridas normais, tá? Essa haste vigorosa, grande, forte, corta.
Aquelas hastes mais mirradinhas, mais fraquinhas das espécies, é bom ler um pouquinho antes de cortar. Ok? Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. Pessoal falando sobre umidade. Pessoal dizendo que... pessoal, desculpa, eu não respondo a pergunta de todo mundo, tá? Pessoal dizendo que desiste de... Eu tenho uma característica diferente na internet, tá? Vou falar para vocês não ficarem tristes comigo. Eu não respondo pergunta de todo mundo, tá? Eu busco alguma coisa e respondo alguma coisa. Então, eu passo o dedo quando eu vejo uma pergunta que me atrai, entendeu? Eu acabo respondendo. Então, eu não escolho quem é, desculpa, tá? Eu não leio todo mundo. Às vezes eu vejo alguém e comento, tá? Então, me perdoa, é uma característica minha, não é nem privilégio, nem desprivilégio para ninguém, tá? A gente dá atenção para todo mundo, a gente responde a todo mundo. A Ju faz live respondendo um por um, mas eu, infelizmente, não faço, tá? Inclusive meu celular sobe, quando eu vejo 90% das mensagens já passou. E eu não consigo voltar mais, tá? Ó, tem gente, a minha esposa está me defendendo aqui. Tem uma pessoa falando sobre semidroponia. Pessoal, eu estou estudando semidroponia para conversar com vocês sobre semidroponia. Porque eu sou um não adepto à semidroponia. Eu não gosto da semidroponia para orquídeas, tá? Por quê? Já falei isso várias vezes. Eu cultivei semidroponia, tá? Eu não vi benefícios aparentes pelo uso da semidroponia, tá? Eu fiz alguns testes com a semidroponia, ela não me apresentou benefícios para mim diminuir a rega, ela não mostrou assim, por ter água embaixo, ela não deu diferença em relação às outras plantas que eu tinha substrato, e aparentemente eu não gosto do reservatório embaixo, não gosto, pessoal. Mas eu sei que muita gente cultiva e gosta, tá? Eu sei que muita gente, na região dela, na cidade dela, a semidroponia dá resultado, tá? Então, eu estou estudando a semidroponia, já estou estudando já há algum tempo. Eu estou vendo outros cultivadores que cultivam na semidroponia, que tem conteúdo, que mostram qual a diferença e por que tem diferença, para poder ensinar para vocês algumas dicas, tá? Então, daqui a alguns dias eu vou ter o material meu pronto, eu vou ter as minhas experiências finalizadas, para mim falar para vocês o que você pode melhorar na semidroponia que você faz na sua casa, tá? Algumas dicas bem bacanas, algumas dicas simples, mas que dão muito resultado, tá? Vocês vão gostar muito das dicas que eu vou dar para vocês sobre semidroponia. Aguardem, tá? Não percam as experiências, não façam igual o pessoal dizer que perdeu a esperança de perguntar para mim, mas espera um pouquinho. Vamos ver se eu acho alguma coisa. Vamos ver. Aqui. É o que eu acabei de falar. A Juliana Fabiano. Ela diz que está com uma FAO que emitiu haste e as folhas estão murchando. Exatamente isso. Então, aí é o seguinte, ó, a tua planta está murchando as folhas, ela está te avisando o seguinte, que ela está sem energia. Só que a natureza da planta, o metabolismo dela, fala assim, tem flor? Tem. O que é mais importante para mim é a preservação da espécie. Eu estou num ambiente que não está bom. Está faltando água, está faltando adubo, as minhas folhas estão secando, mas eu vou mandar energia para onde? Para as flores. Por quê? Porque eu tenho que soltar novas sementes para que a espécie da planta seja preservada. Essa é o objetivo de vida da planta, é preservar a espécie. Então, ela está murchando, ela está te avisando o seguinte, ó, tô sem energia. Então, minha dica, tá murchando? Corta a haste, olha as raízes,
provavelmente a sua planta esteja sem raiz. Se ela tiver sem raiz, você vai entrar no canal do YouTube, você vai procurar lá os vídeos da Ju ensinando como cultivar FAO e vai entender o que você tem que fazer com a tua FAO. Normalmente é limpar, tirar aquela parte que está toda podre e replantar a planta. Lá no YouTube, no canal Orquideomania, você vai ter as dicas para você salvar a sua planta. Por quê? Se você não cortar essa haste, quando terminar as flores, pode ser tarde demais, a sua planta já morreu, você não vai ter novas flores, ok? Então a dica é essa, corta e cuida da planta, tá? Vamos lá. Uma pessoa aqui disse que as plantas dela estavam muito feias e ela não sabe o que fazer. Então a minha dica é essa, tá feia? Assiste a Ju no YouTube, tem vários filmes dela sobre Phalaenopsis. Lá tem dicas bem bacanas. Algumas das nossas dicas, algumas dos conselhos da Ju vão servir para suas plantas. Você vai entender se ela está sem raiz, se está faltando umidade, ela pode estar murchando por excesso de luminosidade. Então, algumas dicas você vai ter que entender o que está acontecendo, tá? Aqui, uma pessoa, eu não consigo ver quem é, tá? Ela tá dizendo assim, que ela cansou das FAO, que ela se dá melhor com Cattleya. Por que isso? Porque o ambiente onde ela cultiva, a maneira como ela cultiva, está mais propícia para Cattleya do que para Phalaenopsis. Possivelmente, a luminosidade onde ela cultiva as plantas dela é alta, então as FAO não vão bem, tá? Então, essas dicas você também tem que pegar. Se você tem um local que vai bem em Cattleya, provavelmente não vai bem em FAO. Por quê? Porque a FAO precisa de menos luz, tá? Se você tem um ambiente que vai bem Vanda, não vai bem Phalaenopsis. E o contrário, mesma coisa. Outro dia eu conversei com uma senhora que ela falou assim, as minhas Phalaenopsis estão lindas, mas as minhas Vandas estão morrendo. Então é lógico, se as tuas FAO estão lindas, as Vandas vão morrer. Tá? É a mesma coisa que aconteceu com essa cliente, com essa pessoa. As Vandas, as Cattleya vão bem, as FAO não vão. Dica, acha um ambiente com menos luz. Elas vão bem, tá? Vamos ver se eu vou erguer um pouquinho aqui, pessoal, senão quando eu começo a ler, sobe e acaba minha, não sei mais o que é quem falou, não consigo terminar. Uma pessoa dizendo que a minifal dela, a haste nasce rosa e seca as flores. Por quê? Olha, quem tem mais experiência com isso é a Ju, tá? Eu realmente, possivelmente, tá? Algum dos itens que eu te falei, para as flores, para as hastes produzirem as flores, os itens que eu falei para vocês, que é umidade, luminosidade, ventilação, temperatura, vento e adubação tem que estar em ordem. Se algum desses, se o adubo teu não tem, a flor não vai. Se a tua sua umidade é muito alta, não vai bem a floração. Se a tua luminosidade não está ideal, também não vai bem a floração. Se falta luminosidade, está muito escuro. Então, porque às vezes a gente imagina que está claro. A gente tem lá dentro de casa, lá no mesa da sala, fala, não, mas aqui é claro. Mas para a planta não é, tá? Para a planta é pouca luz. Às vezes, do lado da janela
é muito claro para ela, mas lá no meio da sala é muito escuro para ela. Então a gente tem que entender como a planta vê a luz, é diferente da gente, tá? A planta vê a luz muito diferente do que nós. E a gente tem que entender como funciona para poder se dar bem com as plantas, tá? Ah, o pessoal que está dizendo que não tem como eu responder todas as perguntas, eu agradeço. Pessoal, vocês imaginarem, eu tenho 203 pessoas ao vivo. A quantidade de pergunta que aparece para mim aqui é uma lista imensa, é muito grande. Então, é impossível responder a todo mundo, tá? Só que assim, quando eu respondo uma pessoa, eu espero estar ajudando o outro também. Porque as dificuldades e os problemas são muito parecidos. É a mesma planta, todo mundo cultiva em casa e as variáveis são somente essas. Então, não tem muita diferença, tá? Aquilo que eu estou respondendo para uma pessoa vale para o outro também. Normalmente, eu respondo a todas as perguntas de todas as pessoas durante uma live, porque eu estou esgotando praticamente tudo que eu poderia falar sobre as plantas. Eu não falei talvez sobre cachepô, eu não falei talvez alguns detalhes sobre árvores, mas são pequenos detalhes que se você entender o contexto da coisa que eu falei, dá certo em qualquer lugar, qualquer vaso, qualquer local. Dá certo para tudo. Cuidou desses 4 pontos? Umidade, luminosidade, vento e frio e adubação, acabou o problema. Eu vou erguer porque já não dá mais para ler. Bom, pessoal, deixa eu dar uma olhadinha. Eu tô com 1 hora de live, tá? Eu acho que já dá para mim parar. Tem bastante gente falando sobre semi-hidroponia, legal, bacana. É bom ver que é um tema bem interessante, que eu vou estudar um pouquinho mais, tá? E um pouquinho mais rápido para a gente conversar, tá? Já que é um tema bacana, eu acho que... Aqui, ó, tem mais gente dizendo que usa semi-hidroponia, legal, bacana. Olha lá, ó. Só que ela está dizendo aqui, ó, que ela usa, mas no tempo chuvoso ela tira. Ela retira a semi-hidroponia nos meses chuvosos, tá? Então, vocês entenderam? Então, é por isso que eu falei, eu estou estudando a semi-hidroponia justamente por isso. Porque para mim aqui na minha cidade, não vai bem. Mas eu vejo um monte de gente cultivando e vai bem. Então, eu preciso entender por que vai bem para algumas pessoas, não vai bem para mim. Eu não vou falar mal de uma coisa que eu não entendo. Então, eu não falo mal. Eu digo que eu não gosto do resultado, eu acho feio. Aí é gosto. E gosto é uma coisa pessoal, certo? Para gostar ou não gostar de uma coisa, eu não preciso ter um porquê. Ah, eu não gosto porque eu não gosto, acho feio. Só isso. Então, a semi-hidroponia para mim não é um cultivo que me chame a atenção, tá? Eu até brinco assim, eu nunca fui numa exposição de orquídeas que tivesse um expositor mostrando uma orquídea na semi-hidroponia. Por quê? Não sei, mas nunca vi. Alguém já viu? Eu nunca vi, tá? Eu nunca fui num produtor de orquídeas que produzisse orquídea na semi-hidroponia. Por quê? Também não vou responder, mas nunca fui. Eu já fui em produtor de alface, de verduras, na semi-hidroponia. Funciona bem? Maravilhosamente bem. Na hidroponia, inclusive, tá? Funciona? Funciona. Pode funcionar com orquídea? Funciona. Tem lugar que funciona, tá? Mas eu não dei certo. Então, quem não tá certo sou eu. Quem tá errado sou eu. Então, eu tenho que aprender para poder falar, tá? Então, o dia que eu souber um pouco mais, nós vamos conversar. Beleza? Pessoal, eu vou agradecer a vocês. Vou pedir perdão, desculpa, para quem eu não respondi. Não foi por querer, tá? Quando eu não respondo, é porque não deu para responder. A quem eu respondi, espero que tenha servido para os outros. Espero que eu tenha dado alguma dica, alguma
algum conteúdo que possa ser benéfico para vocês, tá? Então, eu quero me colocar à disposição. Novamente, eu sou Márcio Garcia, eu sou do Orquidário Orquidiomania. Nós somos um orquidário que vende através da internet. A gente tem uma loja virtual que, se você procurar no Google Orquideomania, você vai encontrar a gente. A gente é uma loja que vende para o Brasil todo. A gente entrega no Brasil todo. Você pode estar lá longe que a gente manda planta para você, manda adubo, manda vaso, manda cachepô. Nós temos assim uma gama de muitos itens para quem gosta e para quem cultiva orquídeas. E a gente tem esse canal aqui, Orquidiomania. Nós temos no Facebook, nós temos página, nós temos Instagram, nós temos YouTube e a gente procura ensinar e compartilhar conhecimento, tá? A gente compartilha aquilo que a gente conhece. Eu não compartilho aquilo que eu não conheço, tá? Então, se você falar de uma coisa que eu não conheço, eu não vou falar para você se é bom ou se é ruim. Obviamente, eu vou comentar, eu vou explicar, eu vou ensinar aquilo que eu conheço, tá? Como o conhecimento é uma coisa limitada, eu sou limitado àquilo que eu conheço, tá? Então, não pense que eu não falo de determinada coisa porque não me interessa. É apenas porque eu não conheço, tá? Ou eu não falo de determinado produto porque eu não tenho interesse naquele produto. Não, é que eu não conheço. São milhares de alternativas, milhares de vasos, milhares de adubos, milhares e milhares de plantas. Eu conheço uma parte, uma pequena parte que eu conheço, mas o que eu conheço eu tenho o prazer de dividir com vocês, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que eu tenha sido claro naquilo que eu falei e que isso de alguma forma pode ser valioso para você, tá? O cultivo de orquídeas, de plantas em casa, além de ser um hobby, ele é uma grande terapia, tá? Faz muito bem à alma e ao coração da gente. Todo mundo que eu compartilho, tá? Alguma dessas pessoas fazem parte da nossa vida, convivem com a gente, conhecem a minha esposa, conhecem a mim, conhecem os nossos filhos, conhecem o nosso trabalho e a gente tem o prazer de dizer que a gente é uma grande família, tá? Então, eu agradeço a todos vocês. Novamente peço desculpas se eu não conseguir responder a todos, mas eu sempre procuro. A Ju ouve muito, lê muito, conversa muito, o pessoal manda recado para ela e cada vez que eu faço uma live eu tento responder dúvidas frequentes, tá? Eu quando olho na internet eu vejo gente postar a planta com doença, com problema, eu procuro entender as dificuldades das pessoas e sempre que eu venho falar aqui, eu procuro responder a grande maioria, a grande quantidade de pessoas que têm dificuldade em determinados assuntos. Então, sempre a minha escolha é nesse sentido, tá? Então, eu peço desculpas se eu não conseguir responder a todos e se eu não conseguir falar de tudo. Mas eu tenho certeza que se você seguir os 4 pontos que eu falei, 99% das suas plantas vão estar jóia. Uma parte vai acontecer alguma coisa diferente que nem mesmo eu sei o que é e, infelizmente, não sei o que fazer. Foi premiada e quem ganhou a camiseta Orquidiomania foi a Han Yong. A Ju está dizendo o seguinte, que essa live a gente tem feito volta e meia uma premiação. A premiação a gente divulga uma mensagem e a pessoa aí isso. A que estava acima. A Ju colocou a mensagem e a pessoa premiada na live foi a Han Yong, tá? Então, Han Yong, você ganhou um prêmio que a Ju, não sei nem o que é. Camiseta Orquidiomania. Camiseta Orquidiomania, tá? Então, Han Yong, parabéns. Sempre a gente tem feito essa brincadeira, tá? A gente coloca uma postagem e quem comentou ou acima ou abaixo da postagem, a gente escreve. Hoje foi acima. Então, quem apareceu acima, como a gente não tem controle sobre a postagem, cada um tem um tempo, a gente coloca a responsabilidade à sorte, ao destino, tá? Pessoal, brigadão. Eu adoro conversar com vocês. Tanto eu quanto minha esposa, ela veio aqui para dar um tchau para vocês. Só vou pôr a cabeça. Tá? Ela veio dar tchau para vocês. Brigadão.
E Até espero que amanhã vocês na tenham live da gostado. Regi. Até amanhã no programa da Da Ju, Ju. na Band TV. Até mais, pessoal. Obrigadão. Vou desligar aqui. Até a próxima. E sucesso com as suas plantas. Opa, não